Vamos lá. Quero compartilhar com vocês de novo, a mensagem dessa manhã, que está no texto de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Essa passagem é conhecida, onde Jesus acalma a tempestade. Os seus discípulos estão com ele neste barco, quando são surpreendidos por essa tempestade. E eu coloquei o tema da nossa mensagem dessa manhã: quando somos atingidos pelas tempestades da vida. Quando somos atingidos pelas tempestades da vida. A gente aqui ouviu quantas pessoas estão passando por tempestades, crises, dificuldades e lutas, né? Talvez você nessa manhã também esteja passando por uma tempestade na sua vida. E Deus quer falar com você, assim, quer falar comigo, quer falar com todos nós nessa manhã, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler e você acompanha. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, estamos diante da Tua palavra que será compartilhada mais uma vez aqui nesta igreja local. Senhor, que possamos estar atentos às lições do Senhor para nós nessa manhã, com base nesse texto. Que possamos não apenas ser informados pela Tua palavra, mas transformados por ela. Abençoe, Pai, a Tua igreja aqui reunida presencialmente e também abençoe a Tua igreja também que está online nas casas. Em nome de Jesus que nós pedimos e oramos. Amém. Queridos, esse episódio ele está registrado nos 3 evangelhos. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 4, que é o que a gente está compartilhando aqui. E também no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Tá bom? Só não está no Evangelho de João, né? Marcos coloca esse evento, desse extraordinário milagre de Jesus acalmando a tempestade, ou seja, controlando a natureza. E eu me emociono só de falar isso, porque nós estamos diante do Deus vivo. Marcos ele coloca esse evento logo após os ensinamentos de Jesus através de parábolas. Você pode ver aí em Marcos que antes dessa passagem Jesus estava ensinando os seus discípulos através de parábolas, tá? Enquanto que Mateus e Lucas eles não registram essa sequência das parábolas, você vai observar aí, mas as lições que os 3 evangelhos, que os 3 evangelistas deixam para nós, que Deus deixa para nós através deles, são as mesmas. E é o que nós vamos compartilhar aqui. Quais lições podemos extrair desta passagem, tá bom? Eu vou fazer uma breve introdução e a gente já vai começar a compartilhar. Jesus passou o dia inteiro ensinando, à beira-mar, o mar da Galileia, ensinando sobre o reino de Deus, né? Que começa no coração do ser humano quando ele reconhece que ele é pecador, se arrepende, se quebranta, é perdoado por Cristo, confessa os seus pecados e o Senhor entra em sua vida, e o Senhor o abençoa, governa a sua vida e ele reconhece que o Senhor Jesus é o dono da sua vida, né? E a partir daí nós estendemos o reino de Deus, o que já foi falado aqui pelo pastor Jacques, pastor José Paulo.
E ao final da tarde, depois de um dia intenso de trabalho, ensinando, pregando, ele deu, tarde e noite já, né, naquela época, naquele contexto, ele deu ordem aos seus discípulos para entrarem num barco e irem para o outro lado do mar da Galileia, né? Lá na região de Gadara, onde teve aquele gadareno possesso de demônios, né? E enquanto eles estavam atravessando o mar, Jesus, cansado do dia intenso de trabalho, ele dormiu, descansou e, na sequência, uma terrível tempestade o surpreendeu, ao ponto de encher o barco de água, deixando os discípulos apavorados, angustiados, aflitos, cheios de medo. E eles clamaram a Jesus. Jesus, ele se levantou, ele repreendeu o vento, o mar, repreendeu também os discípulos e tudo se acalmou. Tudo ficou calmo como antes. E os discípulos ficaram maravilhados diante daquele extraordinário milagre. Mas vamos às lições que a palavra de Deus nos ensina nessa passagem. Primeira delas: as tempestades da vida são inesperadas. As tempestades da vida são inesperadas. Marcos capítulo 4, versículo 37, diz que quando eles estavam já no barco, em águas tranquilas, levantou-se um forte vento. Repentinamente, surpreendentemente, levantou-se um forte vento. Mateus capítulo 8, Mateus lá em 8, 24, Mateus fala assim: de repente, uma violenta tempestade os acometeu, os surpreendeu. Estava tudo calmo, e de repente uma terrível tempestade vem sobre eles. As tempestades da vida não mandam um e-mail, não mandam um WhatsApp, elas chegam de repente, repentinamente, sobre nós. Esse mar, o Mar da Galileia, ele era famoso por ter tempestades, né? Porque, segundo alguns estudiosos, ele tem 21 metros de comprimento, 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, está cercado por grandes montanhas, né? E ali forma uma corrente de vento forte, por causa da umidade do ar, enfim, toda aquela coisa. Então, era comum ter tempestade ali. Mas naquele final de tarde, quase noitinha, tudo estava tranquilo, tudo estava calmo, nenhum sinal de tempestade à vista. Tudo indicava uma viagem segura e tranquila até o outro lado do mar, mas de repente a palavra de Deus diz: levantou-se uma violenta tempestade, que chega sem aviso prévio, chega sem mandar recado. E é assim com a gente também. As tempestades da vida chegam inesperadamente. Um acidente, uma enfermidade, um diagnóstico ruim, um exame de rotina, uma crise no casamento que até então estava estável, um vírus assustador desde 2020, e entre tantas outras coisas que se abatem sobre nós, tempestades da vida que não mandam recado antes, mas chegam de repente sobre nós, nos surpreendem, nos abalam, nos pegam desprevenidos, mas elas não pegam Jesus desprevenido. Jamais vão pegar Jesus de surpresa, porque Ele tem o controle e continua tendo o controle sobre todas as coisas. Segundo ponto, as tempestades da vida são muitas vezes violentas e fogem do nosso controle. Versículo 37 e 38. Levantou-se um forte vendaval, violento vendaval, diferente daquele que os discípulos estavam acostumados. E as ondas se lançavam sobre o barco de forma que ele já ia se enchendo de água. E Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro e os discípulos acordaram e clamaram. As tempestades da vida, muitas delas são muito violentas
e fogem do controle. Um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, danificando as suas estruturas, danificando as estruturas do barco ao ponto de enchê-lo d'água. E as tempestades na nossa vida também são assim, as crises, as lutas, os problemas, as circunstâncias desfavoráveis são assim. Muitas delas são intensas, violentas, nos abatem, abalam a nossa estrutura física, abalam a nossa estrutura emocional, abalam muitas vezes as nossas estruturas familiares, querem nos fazer afundar. Dia após dia, elas vêm, se lançam sobre nós, parecendo que não vão cessar nunca, não vão passar. E muitas vezes elas vão além da nossa capacidade de administrar. Alguns dos discípulos aqui eram pescadores profissionais, exímios pescadores profissionais, conheciam este mar de canto a canto. Eram experientes, estavam até, de certa maneira, até certo ponto, familiarizados com as tempestades ali no Mar da Galileia. Mas aquela foi inesperada, mas aquela foi inevitável, aquela foi violenta e fugiu totalmente do controle deles. Quantas lutas, crises, dificuldades, tempestades da vida são assim em nossas vidas? Intensas, violentas, a gente vai contornando, a gente vai trabalhando, a gente vai administrando até certo ponto, depois nós não conseguimos mais. Muitas delas, queridos, são maiores do que a nossa própria força. E assim como os discípulos, nós ficamos em apuros. Algo que parecia sob controle, a gente percebe que depois está totalmente fora de controle. Vão além da nossa capacidade de resolver. E quando isso acontece, o que nós precisamos fazer? O que temos que fazer quando isso acontece? Nós precisamos fazer como eles fizeram, clamar por Jesus, clamarmos por Jesus. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, estamos sem força, estamos sem ânimo, Senhor, nos ajude. Estamos esgotados, Senhor, nos ajude. Senhor, nos console, Senhor, nos sustente. Senhor, salva-nos. Foi o que eles fizeram. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Nos colocarmos diante do Senhor, nos rendermos aos seus pés, como nós cantamos aqui. Somos necessitados, dependentes do Senhor. Senhor, salva-nos. Ajude-nos, ó Pai. Mais uma lição que a gente aprende com essa passagem. Eu fiquei impactado. Mesmo quando Jesus está conosco, enfrentaremos tempestade na vida. Vamos lá, vou ler Mateus 8, 23 e 24, que é a passagem do Evangelho de Mateus correspondente a essa passagem. Entrando ele no barco, quem? Jesus. Mateus 8, 23 e 24, você pode se certificar aí. Entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. Jesus foi o primeiro a entrar no barco. Seus discípulos o seguiram. Mas mesmo assim, de repente, veio uma violenta tempestade, inevitável, incontrolável, violenta. E Marcos diz no versículo 36, que Jesus já estava no barco quando eles entraram.
Queridos, há se podemos dar um nome aqui, há essa tensão, esse conflito de fé, há essa tensão que precisamos conciliar na nossa caminhada de fé. Exato, conflito de entendimento também. O fato de Jesus estar conosco, o Deus Emanuel, isso não nos poupa de enfrentarmos certas tempestades da nossa vida. Ele nos disse que neste mundo nós passaremos por aflições. Jesus nunca prometeu ausência de problema para os seus filhos. Ele nunca prometeu ausência de problema. Mas o que ele prometeu, sim, é estar conosco em todas elas, todos os dias, até o final dos tempos. Isso sim ele prometeu. Olha, é importante a gente ter esse entendimento e a gente conciliar essa tensão de fé na nossa jornada. Infelizmente, muitos, eu não estou falando somente aqui na comunidade, mas eu tenho conversado com algumas pessoas, irmãos valorosos, que entregaram suas vidas para Jesus, mas têm dificuldade de aceitar certas lutas e circunstâncias, certas tempestades na vida. E aí mergulham numa crise de fé, acham que fizeram algo por merecer esse castigo. Querido, se fosse assim, a gente estava perdido. Porque todo dia a gente desagrada a Deus em alguma coisa. Em crise, desesperados, angustiados, não conseguem mais ler a palavra, não conseguem mais falar com Deus, estão desesperados, porque estão passando por crises, tempestades, mas elas fazem parte da vida. Uma outra tensão que nós precisamos conciliar no nosso relacionamento com Deus é que mesmo quando obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a Cristo e a sua palavra, nós também enfrentaremos certas tempestades. Foi assim com os discípulos aqui nesse contexto. Foi com eles assim. Olha só, os discípulos obedeceram prontamente a uma ordem de Jesus, nessa passagem. Prontamente. Olha o que Jesus falou: vamos para o outro lado do mar, versículo 35. Vamos para o outro lado do mar. Vamos falar do amor do Pai lá. Lá tem muita gente que precisa ouvir. Lá tem muita gente que são meus, que vão crer na mensagem do Evangelho, vão crer que eu sou o Filho de Deus, que veio salvar o mais terrível pecador. Vamos para lá, que lá tem gente que precisa me ouvir, precisa sentir o amor do Pai lá. Vamos para lá. E eles foram, obedeceram, mas passaram pelas tempestades, passaram por essa forte tempestade. Os discípulos estavam fazendo a vontade de Deus e passaram por uma tempestade. Mesmo aqueles que fazem a vontade de Deus, que agradam a Deus, passam por lutas, crises, conflitos, aflições, tempestades. O pastor José Paulo enviou no nosso grupo de oração um vídeo de um missionário da Junta de Missões Mundiais, da JMM. Um missionário dessa organização cristã, lá na Ucrânia. Eu não sei se ele estava em algum abrigo subterrâneo, em algum outro local, enfim. Obedeceu a Deus, está lá pregando o Evangelho, servindo o seu Deus, vive e verdadeiro lá, mas abateu-se sobre ele, sobre todos os cristãos naquele lugar, sobre todas as pessoas naquele lugar, uma terrível tempestade que é essa guerra. Violenta tempestade. Ele está servindo a Deus lá, mas está passando por essa terrível e violenta tempestade.
E Deus usa ele nessa circunstância, nessa situação, para falar: olha, nós aqui não estamos sozinhos. Além da oração de vocês em todo o mundo, o Deus Emanuel está aqui conosco. Estamos passando por uma forte e violenta tempestade, mas Deus está presente. Você tem enfrentado tempestades, queridos, na sua vida? Você tem enfrentado tempestades na sua vida por andar com Deus, por ser fiel a Deus, por fazer a vontade de Deus? Fique firme. Fique firme, fiquemos firmes. Queridos, a nossa maior recompensa não está aqui. Eu falo a maior recompensa porque aqui nós também somos alvo dos benefícios, da graça de Deus, dos favores de Deus aqui, mas a maior recompensa do cristão não está aqui. O próprio Senhor Jesus disse isso. O próprio Senhor Jesus nos encoraja a sermos fiéis até o fim. E Ele nos dará a coroa da vida. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Sejam fiéis até o fim, e eu lhes darei a coroa da vida. A recompensa maior não está aqui. Apocalipse 2, 10. Fiquemos firmes. Outra tensão que nós precisamos conciliar no nosso relacionamento com Deus é a aparente, eu digo aparente porque parece, né? É a aparente sensação ou o aparente sentimento da ausência de Jesus em meio às tempestades. Versículo 38, vamos lá, Fê, por favor. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? É natural que depois de um dia de agenda cheia, agenda intensa, Jesus estivesse cansado. O Jesus 100% homem estivesse cansado. Precisava tirar um cochilo, estava exausto. É natural. E aí ele foi para a parte de trás do barco e dormiu. E mesmo o barco sendo sacudido de um lado para o outro, ondas batendo, água entrando, e mesmo com toda essa violência da tempestade, o Senhor continua descansando. E o resultado disso é que ecoa dentro dos discípulos, ecoa no centro da crise naquele momento, uma pergunta dos discípulos: Mestre, não te importas que morramos? Senhor, o Senhor não está vendo a nossa aflição? Senhor, o Senhor não está vendo a nossa angústia? Senhor, o Senhor não está vendo que a coisa está feia? Senhor, o Senhor não está vendo o nosso desespero? Senhor, o Senhor não está vendo que é o nosso fim? E sendo honestos e sinceros com a gente mesmo, quantas vezes já não fizemos isso? No olho do furacão, no centro da crise, no centro da tempestade, Deus não está vendo. Deus está indiferente ao meu sofrimento. Eu não aguento mais. O que os discípulos perguntaram? Mestre, a casa caiu. O senhor está aí dormindo? Queridos, às vezes o medo, ele nos paralisa. O desespero, o medo, às vezes são maiores que a nossa fé. Eles ficaram assim, e nós muitas vezes ficamos assim. E o motivo para isso é que, assim como eles,
Nós duvidamos do controle de Deus sobre todas as coisas. Nós duvidamos que Deus está no controle. Nós achamos que Deus está indiferente à nossa dor, à nossa luta. Mestre, não te importas? Senhor, o Senhor não se importa com o que está acontecendo? Mas tem um outro lado aqui, nesse grito de socorro, nesta pergunta desesperada. Por mais crítico que aquele momento fosse, aquele momento de medo, de falta de esperança deles, e nossa, muitas vezes, vemos uma fagulha de fé. Uma fagulha de fé, um fio de esperança. Porque eles foram até Jesus. Eles clamaram a Jesus. Queridos, quando a sua fé está abalada, quando você está desesperado, desanimado, cansado, esgotado, mas quando você clama a Jesus, ainda há um fio de esperança, um fio de fé, de confiança em você. Não desanime, não desista de caminhar, de clamar, de buscar. Nós não podemos desistir. Mesmo quando as dúvidas rondam o nosso coração, vamos até Ele, vamos clamar, insistir, orar, falar com Ele. Como Paulo falou aqui, vamos compartilhar. Nós dependemos uns dos outros. Há uma fagulha de fé neles, e há em nós também, quando nós vamos até o Senhor Jesus. Porque eles clamam por socorro, e nós também precisamos fazer isso, quando as coisas fogem do controle, do nosso controle, não do de Deus, não do de Jesus. Ele continua no controle de tudo. Não te importa, Senhor, que morramos? Jesus já tinha provado para eles que Jesus se importava com eles, sim, tantas vezes, mas eles se esqueceram. A gente se esquece. Porque o medo, o desespero é maior, nos paralisa. Como o pastor José Paulo falou aqui, uma nuvem parece que obscurece o nosso entendimento nesse momento das tempestades da vida. Mas Jesus já tinha provado que se importava com eles, sim. E Jesus já provou que se importa comigo e que se importa com você. Jesus já provou que se importa conosco. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz no meu e no seu lugar para perdoar os nossos pecados, para nos dar vida e vida eterna, para nos dar uma esperança viva, porque Ele está vivo. Ele se importa conosco, sim, porque Ele já fez tudo isso por nós. Ele não está indiferente. Mais uma lição que nós podemos tirar aqui. Nós devemos agir com confiança e fé em meio às tempestades por algumas razões. Nós devemos agir com confiança e fé em meio às tempestades por algumas razões. A primeira, a promessa de Jesus. O que Jesus falou lá no versículo 35? Vamos lá, Fê, obrigado. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Nós vamos chegar lá. Jesus prometeu, vamos para o outro lado. Devemos agir com confiança e fé em meio às tempestades da vida por causa da promessa de Jesus. O destino dos discípulos não era um naufrágio, não era morrer, mas era chegar do outro lado. Jesus estava garantindo para eles, vamos para o outro lado. Jesus não falou, vamos morrer afogado. Não, vamos para o outro lado. Temos um propósito lá, temos um objetivo lá. As tempestades da vida surgem, mas vamos chegar lá. O que Jesus fala, Ele cumpre.
Jesus nem sempre promete uma viagem fácil e calma, mas Ele garante a nossa chegada ao destino. A viagem, eu não sei se Jesus tivesse falado para eles antes, né? Ó, é o seguinte, vocês vão ficar, as perninhas vão tremer, mas não vão chegar, tá? Eu não sei se alguns deles não iam ficar lá. Não, Senhor, deixa, a gente vai depois, a gente vai outra hora, melhor não, né? Jesus, Ele não promete uma viagem fácil, Jesus não promete uma caminhada fácil aqui neste mundo, mas Ele promete que a nossa chegada ao destino vai acontecer. Teremos lutas, mas teremos também vitória em Cristo Jesus. Quando o medo bater à nossa porta, precisamos nos agarrar às promessas de Cristo que estão reveladas na Sua palavra. A promessa de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do Seu grande amor, nem a morte. Outra razão, a presença de Jesus, conforme o versículo 36 que nós já falamos aqui. A presença de Jesus é o nosso amparo, a presença de Jesus é o nosso consolo em meio às tempestades. A Sua presença, Ele é o Deus Emanuel. Ele prometeu estar conosco, conforme Mateus 28:20, todos os dias até o fim dos tempos. Embora o medo, o desespero, o pavor, muitas vezes, tiram de nós esse entendimento bíblico, abalam a nossa fé e confiança, uma coisa é certa, Ele continua conosco, em meio às tempestades da vida. E mais uma razão para que tenhamos confiança e fé em meio às tempestades é o Seu poder, o poder de Jesus. O Seu poder infinito, tremendo. Quem estava com os discípulos naquele barco? E quem está comigo e com você em meio às tempestades da vida, queridos? Quem? Quem está? O Criador dos céus e da terra, o Criador do mar, o Criador do universo, o Criador de tudo que existe. É Ele que está comigo e com você. Mas por algum momento eles se esqueceram disso e ficaram apavorados. Mas essa é a presença, essa é a companhia, essa é a promessa e esse é o poder de Jesus. Ele tem poder, aquele que criou e controla a natureza estava no barco com eles. A natureza ouve a sua voz e lhe obedece. Isso é incrível, isso é tremendo. Toda autoridade me foi dada nos céus, na terra, no mar. Debaixo da terra, toda autoridade me foi dada, toda autoridade pertence a Jesus. Jesus não está mais dormindo, agora Ele está dando ordem para a sua criação, e essa criação, a natureza, Ele obedece. O vento se acalma, o mar se acalma e tudo fica tranquilo. Ai, que Deus nos... Que Deus nos ajude a nunca nos esquecermos disso, queridos. Que Deus ajude os nossos irmãos ucranianos e naquelas regiões não se esquecerem disso. Jesus pode não só acalmar a tempestade do lado de fora, mas principalmente a tempestade que está dentro do meu e do seu coração muitas vezes. Do lado de fora pode estar tudo tranquilo, mas o nosso coração, a nossa mente, às vezes está fervilhando. A gente está numa tempestade interior violenta e Jesus pode acalmar o meu e o seu coração, pode nos dar paz. Pode acalmar, pode tirar o medo, pode tirar o desespero. Talvez essa tempestade é a pior que tem, a tempestade interior do nosso coração. E para encerrar a mensagem, Jesus usa as tempestades da vida para nos fazer crescer no nosso relacionamento com Ele. No versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Jesus usa as tempestades da vida para nos fazer crescer no nosso relacionamento com Ele. E Jesus sabia que essa tempestade viria. Ele sabia, Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia que essa tempestade viria. Os que foram surpreendidos por ela foram os discípulos, não Ele. Ele sabia que ela viria. Mas Jesus queria ensinar e revelar algo importante para os discípulos naquela situação. Eles precisavam experimentar Cristo de forma como eles nunca ainda tinham experimentado naquela tempestade violenta, inevitável, fora de controle. Jesus se levanta, acalma o vento, dá uma ordem para o vento, dá uma ordem para o mar violento e tudo se acalma. Eles ainda não tinham desfrutado deste milagre extraordinário de ver Jesus controlando a natureza, controlando a sua criação. Já tinham visto outros milagres tremendos, mas esse ainda não. E no meio dessa tempestade, eles são fortalecidos na fé por Cristo Jesus. Agora já não há mais medo. Depois que tudo se acalmou, eu acho ainda que a palavra apavorados ali na NVI, eu prefiro mais a da NAA, da ARA. Diz que eles foram possuídos de grande temor. Mas esse temor aqui não é medo, é reverência, é admiração. Eles ficaram maravilhados diante do Deus eterno, diante de Jesus. Tiveram uma experiência tremenda com Ele no meio da tempestade. Quem é este que até o mar, o vento, a natureza, a criação obedece? Quem é esse? Agora nós estamos conhecendo Jesus mais e mais e mais. E em meio às tempestades da nossa vida, possamos conhecer Jesus cada vez mais, nos aproximar mais dEle. Possamos ter experiências transformadoras com Ele, possamos ser fortalecidos na fé por Ele em meio às tempestades da vida, como aconteceu com os discípulos. Assim, queridos, as tempestades da vida, quando permitidas por Deus, elas não vêm para nos destruir, mas elas vêm para nos fortalecer, para nos fazer crescer na fé, na confiança, para nos fazer crescer em profunda reverência, admiração, louvor ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Foi em meio a uma tempestade violenta, inevitável, inadministrável, que os discípulos tiveram essa experiência com Jesus, de ver a sua glória. Que possamos crescer em Cristo em meio às tempestades da vida. E aí eles perguntam: quem é este? E aí a Bíblia tem uma lista enorme, né? Eu não consigo fazer igual o pastor Hernandes Dias Lopes. Mas Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é a luz do mundo, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é quem governa os céus e a terra e o mar, e voltará um dia em glória, em resplendor, para reinar e reinar junto com a sua igreja. Quem é este? Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quem é esse? Este é o nosso grande Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém?